Aí ele é fiel à ideia, né? Ele discute sobre as torcidas na Inglaterra, né? O que a gente poderia chamar de torcida organizada. Só que depois no filme 2 aí começam umas coisas que não tem nada a ver, já vira coisa de gangue, depois tem um terceiro filme que vai se dar dentro de uma prisão, um negócio meio maluco. Eu nem me dei o trabalho de assistir porque não tinha nada a ver com a realidade. Mas o filme Hooligans, de 2005, até quem faz o personagem principal dele é um ator famoso, né, que é o do Harry Potter lá, né? Não é o, perdão, não é o do Harry Potter, não é o. Ah, me confundi agora, depois eu vou ver de novo. É que eu sempre confundo os dois, o Elijah Wood com o filme com o cara do Harry Potter. É, mas aí, então, é para assistir o primeiro, né? Mas eu passo a referência direitinho depois. E aí dá para falar um pouquinho sobre o futebol americano, né? O que que representa o futebol americano nos Estados Unidos, né? Para depois a gente avaliar mais o filme, né? Eu, até pouco tempo atrás, eu não tinha TV por assinatura, pessoal. Fui ter TV por assinatura, assim, passei minha adolescência inteira, boa parte da juventude, sem ter TV por assinatura, então eu não acompanhava muito dessas coisas. E aí, um pouco assim, porque eu achava muito difícil, tal, demorei a ter isso, né? Então, fui ter TV por assinatura, creio que de 2013 para cá, só, né? E aí comecei a acompanhar futebol americano, mais ou menos 2015 para cá. Hoje eu ia até pegar um vídeo do Super Bowl, mas eu posso só sugerir, né, que vocês assistam, né, pra vocês entenderem assim o tamanho do evento, né? Eu gosto muito do futebol americano, né? Eu acho assim, a gente deveria aprender com os americanos a fazer espetáculo esportivo, né? E quando eu vou assistir TV, quando eu vou assistir um jogo na TV, eu vou assistir o espetáculo, eu quero me distrair, eu quero me divertir, eu acho que vocês também. Né? Se a gente vai assistir uma luta, aí a luta fica amarrada, fica troço chato e tal, eu não gosto de assistir. Né? O espetáculo não é um espetáculo de qualidade, eu acabo investindo meu tempo mal. Agora, se o espetáculo é bom, eu assisto luta de boxe, né? Se o espetáculo é bom, eu assisto espetáculo de dança, esporte, né? Qualquer que seja. Eu já assisti hóquei, né? Me interesso por uma variedade muito grande de esportes, né? E aí nos Estados Unidos o futebol americano, vê que ele existe praticamente só nos Estados Unidos, né, de uma maneira mais forte, mais recentemente começou a aparecer no Brasil de maneira mais incisiva. Ele foi construído nos Estados Unidos um pouco sobre o rugby, né? O rugby é mais antigo, tem até uma piadinha entre os amantes de rugby e futebol americano. O pessoal fala assim, o rugby é jogo de mulherzinha, porque os caras ficam se agarrando, não sei o quê. Falo, não, quem é jogo de mulherzinha é o futebol americano, porque os caras usam proteção, né? No rugby não usa. Mas o rugby é mais antigo, né? O rugby é mais antigo que o futebol de campo, é mais antigo que o futebol americano, né? E ele tem os esportes americanos, eles têm um incentivo à competição muito forte. E o jogo acontece mais ou menos como acontece uma guerra, né? Então tem essa lógica ali, né? Então, aqueles que estudam mais criticamente o esporte nos Estados Unidos dizem que o esporte serve mais ou menos como uma metáfora da guerra, né? O futebol também serve um pouco com isso, né? Você vê que os termos que se utiliza, né? Artilheiro, goleador, né? Então, a ideia do artilheiro, da artilharia, poder de ataque, né? Poder de defesa. Então, os esportes têm um pouco desse significado de batalhas militares. Mas parece que nos Estados Unidos isso acontece de uma forma um pouco mais forte, né? Isso faz parte da educação dos jovens, né? Então, talvez seja o esporte mais popular do país. E alguns diálogos do filme ajudam a gente a identificar um pouco desse, desse significado que o futebol americano tem para aquele povo. Mas antes da gente falar um pouco desse conteúdo, esporte, sociedade, eu queria que vocês tentassem avaliar, assim, o Marcelo já avaliou um pouco, foi um, um dos esportes um dos filmes mais legais que eu já assisti e tal. Também é um filme que eu gosto muito, pela maneira que ele foi construído. A Paloma está falando que gosta de lacrosse, né? Para quem não conhece, é aquele jogo que tem o taco, né? Você joga num campo de grama, mas na ponta do taco você tem uma redinha, né? Então você joga a bola, né? Tem o lacrosse, o hóquei, né?
são esportes parecidos. A Argentina, que é muito popular no hóquei na grama, né? Tem as leoas ali da Argentina, que são reconhecidas no mundo todo como boas jogadoras. Eu queria que vocês avaliassem um pouco, assim, então, dessa qualidade do filme, né? O que vocês acharam? O que foi legal do filme, o que não foi legal do filme, mas sem entrar tanto no conteúdo, né? Vamos avaliar o filme num aspecto geral. O que vocês acharam a respeito? Bom, povo. Fran, o que você achou? Fala aí, Telele, que você não viu o filme? Bárbara Alves levantou a mão. Fala aí, assistiu o filme, Bárbara? O que eu Então, fala achei. aí, é uma avaliação geral do filme. O que vocês acharam do filme? O filme é bom? Não é bom? Por que é bom? Por que não é bom? O que vocês acharam aí? O tanto Eu que achei bem interessante o filme. Fala, Marcelo. a federação tentando acobertar querendo mostrar que o futebol americano ele não causava malefícios, sendo que tinha um estudo científico todo feito em cima daquilo que causava assim, malefício à saúde dos atletas. Então, esse é um aspecto que a gente vai discutir depois, nessa relação esporte-saúde. Fran, você destacaria o que ali de interessante no que você observou? Oi, repete de novo que travou aqui. O que você destacaria no filme assim como mais interessante? Eu gostei bastante do jeito que foi trabalhado, assim. Primeiro começou trazendo aquele atleta lá, que eu esqueci o nome agora, lá do futebol, como ele era visto, aí depois mostrou como ele se tornou a partir das consequências do futebol americano, né, das lesões, e a perspectiva até ele morrer e a descoberta do Omalu, né, que foi Sim. crescendo durante essa pesquisa. Vai mostrando a deterioração, né, do ser humano doente. Bárbara, você chegou a levantar a mão de novo ou era daquela hora que estava? Não, é daquela hora ainda. Ah, tá, eu Eu baixei. confundi. Queria lembrar de perguntar. Sim, o que eu gostei muito do filme, primeiro assim, o personagem principal em si, né, o Bennett Omalu, eu gosto da forma como a personalidade dele foi tratada. Então, ele não era um cara estrelinha, não era um sujeito que queria aparecer em cima da descoberta, que tinha ambição, vamos dizer assim. Era bem Né? humano também, né, Anderson? Ele tratava, querendo ou não, os mortos ali como pacientes dele mesmo. Vamos dizer assim que ele resistiu à frieza, né? Que você vai vendo o cadáver todo dia, né? Cadáver que foi morto a tiro, a facada, que caiu de prédio, que foi atropelado. Você vai desumanizando, né? Pouco a pouco. Eu creio que na anatomia, né? Vocês devem ter feito anatomia já, tem aquele juramento ao cadáver, né? Respeito à conduta científica sobre. Eu gosto da personalidade, né, do Omalo no filme, né, mais introvertido, né, eu me identifico um pouco, né, de ser um sujeito mais centrado, né, durante boa parte da minha vida eu fui muito mais assim do que sou hoje. E aí isso é um aspecto interessante, porque o filme acaba se centrando muito sobre ele, né, primeiro ali. Gostei acho que teve um trabalho grande do Will Smith para ter um sotaque, né, parecido ali com o imigrante nigeriano. É um inglês um pouco diferente, né, do inglês convencional. Não é um filme que tem uma quantidade de atores muito grande, vocês viram? Se foca ali em personagens principais. Tem, assim, é curioso porque o filme ele não é muito colorido, ele não tem muito efeito, né? É um filme de conteúdo um pouco mais escuro, ele vai traçando assim um pouco mesmo
de drama mesmo, né, da maneira como a história vai sendo contada, né? E eu acho que a intenção era essa mesmo, né? Parecia um drama, né? O drama daquelas pessoas, né? E eu acho que é muito difícil contar uma história real num filme, né? Porque você tem que tomar muito cuidado da maneira como a história é contada. Uma coisa, assim, um pouco diferente, né? Como o Marcelo estava falando, como que a federação age, né? Vocês já devem ter percebido que nos Estados Unidos as ligas, né? Elas funcionam de uma maneira um pouco diferente do que no Brasil. A CBF no Brasil, ela tem quase um poder de governo federal, né? A Confederação Brasileira de Futebol e as outras instituições também. Mas nos Estados Unidos elas são bastante independentes, tanto que os patrocínios que são pagos, as cotas de TV, por exemplo, eles são todos pagos para a liga, né? E a liga faz a distribuição. Eu acho até que isso é mais justo do que negociar diretamente com o clube. A NBA também é assim, vocês vão ver que todas as marcas de camiseta dos clubes da NBA é tudo a mesma marca, é tudo Nike, né? E isso mostra a força e o poder de organização que essas instituições têm, né? Tanto a NFL como a NBA, a NHL, né, que é a MLB, que é do beisebol, a NHL é do hockey, né, no gelo. Então, essa é uma coisa que me chama bastante atenção, sabe? Esse poder de organização que eles têm. Não significa que eles não sejam corruptos, né? Tanto que estão sempre envolvidos também em escândalos de corrupção, sempre estão envolvidos em escândalo de doping, né? Desde o Carl Lewis lá em 1980, né? No esporte. Então, não é que eles sejam santos, né? Não vamos sair daquela figura assim de que tudo que tem nos Estados Unidos é melhor do que a gente aqui. Não é bem isso. Em termos de infraestrutura, quase tudo é melhor que aqui mesmo, mas não as pessoas, não os costumes, nem nada disso. Entrando em algumas questões do conteúdo, realmente, assim, eu queria colocar para vocês assim, se eu tivesse que perguntar para vocês qual lugar que o esporte ocupa na vida social. Vida social são as nossas relações, tá? Dia a dia. Com quem que você convive, a maneira que você organiza seu dia, a maneira que você organiza a sua semana, a maneira como se organiza o ano, né? O mês, o ano, e por aí vai. As escolhas que as pessoas fazem, a maneira que elas ocupam o tempo, né? Se eu tivesse que perguntar para vocês qual lugar ocupado pelo futebol americano na sociedade americana, como é que vocês responderiam essa pergunta a partir do filme? É quase o futebol para o brasileiro, né, Anderson? Como é que a gente poderia traduzir isso de uma maneira mais palpável, vamos dizer assim? Então, eu concordo, né? O futebol americano para lá, eu até acho que lá eles ainda distribuem um pouquinho, né? Porque tem algumas regiões que o beisebol é muitíssimo popular, tem regiões que o basquete é muitíssimo popular, né? Mas o futebol americano é o mais popular. Acho que pegando o que a Paloma disse, do futebol brasileiro, seria mais a ocupação do tempo livre dos americanos e também a forma de ter quando eles não estão trabalhando, eles vão pro bar, igual mostrando no filme. Um monte de pessoas lá assistindo, igual muitos brasileiros juntam no bar e vão assistir um jogo de futebol na televisão. Sim, né? A Bárbara Alves também tocou num ponto interessante, que é essa questão de trazer a fala do filme, né? De que o futebol está acima da religião, né? Tem até uma brincadeira lá do Julian Bales, né? Que era o ex-médico lá da equipe, quando ele fala que na sociedade americana, o pai dele, que era juiz, usava uma piada, né? Que fazia o trocadilho com os dedos, que Deus está em primeiro lugar, né? E o futebol está em segundo lugar, né? Aí no trocadilho ele diz, então, tá vendo? Olha, a gente diz que Deus está em primeiro lugar, mas nas nossas práticas, né? O que a gente faz realmente? A gente ocupa mais nosso tempo em torno do futebol do que qualquer outra coisa, né? E aí vem aquela coisa assim, a religião cristã, ela tem um dia que é sagrado, né? Na semana, né? Então, geralmente tira-se um dia da semana, sábado ou domingo, para ir na igreja, né? E
E o que o exemplo do filme tentou colocar é que, de repente, o futebol passou a ocupar esse dia. Então, o domingo é o dia em que ocorrem os jogos de futebol, né? Então, veja. Então, a gente traduzindo isso em miúdos, a gente vai dizer, então, que o futebol americano ocupa, na sociedade americana, um lugar central na vida social, porque as pessoas organizam a sua vida em torno do futebol americano, né? Nós não temos o alcance assim para saber como é que se as pessoas são praticantes, por exemplo, se tem o equivalente no futebol americano, se tem o equivalente lá de pelada do que a gente tem aqui de futebol de campo, de futsal, essas coisas, né? Mas a gente poderia dizer que é possível que isso aconteça. No beisebol eu sei que tem, no basquetebol eu sei que tem, mas no futebol americano eu não sei, né? Porque essa coisa de botar proteção todo, o índice de lesão é bastante alto, então talvez eles busquem versões mais simples do jogo. Mas então a gente fica com esse primeiro ponto, né? O futebol americano, né, o esporte, ocupa um lugar central na vida social. E aí não é o futebol americano lá, é o futebol, é o esporte no Ocidente, né? Mudando a proporção de um país para o outro, né, do tipo de esporte, mas sempre vai haver um esporte que ocupa um protagonismo, né? Concordam com essa afirmação de que o esporte ocupa um lugar central na vida social? Sim. Sim. Acho que dá para concordar Sim. tranquilamente, não é uma afirmação equivocada, né? O esporte está num lugar central, não é um lugar afastado, não é um lugar secundário na vida social, né? Mas as pessoas se identificam com um clube, as pessoas se identificam, assinam pacote de TV para assistir o futebol, compram produtos relacionados ao clube, né? Então tem uma série de atitudes aí, assistem programas, né? Então tem uma série de atitudes aí que levam a esse consumo. Bom, uma vez que a gente identifica, então, que o esporte ocupa esse lugar central na vida social, um segundo ponto recai sobre a seguinte questão. Sempre que houve um diálogo... Michel, você assiste jogo, assim? Semanalmente, pelo menos? Assisto, Você pratica esporte? de vez em quando. Com que frequência, mais ou menos? Agora, uma vez por semana. Então, uma vez por semana você joga, pelo menos, com que frequência você assiste esporte? Umas 2 vezes. Então, 3 vezes por semana você tem atitudes relacionadas a esporte. Com que frequência você assiste programas relacionados a esporte? Não muito ultimamente. Mas semanalmente você assiste? Pelo menos uma vez por Assisto. semana. Com certeza. Então, dá mais uma vez uma atividade relacionada a esporte. Desconsiderando a atividade profissional, se você não tivesse na faculdade, você estaria praticando mais esporte? Sim. Então, possivelmente isso aumentaria. Então, vê como 3, 4, 5 vezes por semana você faz coisas relacionadas a esporte. O esporte, Michel, entra nesse ponto no aspecto cultural. Culturalmente, o esporte é o fenômeno cultural que você mais se envolve, né? É claro que você tem trabalho e família, mas trabalho e família parecem mais como instituições e ocupações, né, que você precisa sobreviver, e certamente o esporte não ocupa um espaço maior do que trabalho e família. Mas talvez você se envolva mais com o esporte do que com a religião. Será? Não, com certeza não. Mas quantas vezes Esse você eu vai à disse igreja? não. Quantas vezes você vai à igreja por semana? Todos os dias, exceto sexta. Ah, é? Você tá de novena, pô? Não. Eu não mas sou aí um vocês clássico falam religioso, assim, não. quem aqui no grupo, quem aqui da turma vai na igreja todo dia? Talvez a Paloma. Todo dia? Não, Vai, agora Paloma. não, mas talvez quase. Oi. Todo dia não, mas pelo menos umas 2 vezes por semana. 2, 3. Então, nessa média, quarta, sábado e domingo, por exemplo, né, se a Paloma fosse,
O envolvimento do Michel, de 3, 4, 5 vezes com o esporte na semana, já é maior que o da Paloma com a igreja. Então, tem que comparar pessoas diferentes. Mas eu estou dizendo o seguinte, o Michel está num período em que ele está indo diariamente à igreja. Mas não é comum, né? Geralmente a gente vai na igreja uma vez na semana, que é o que dá tempo da gente fazer. Às vezes, quando ocupa um cargo na igreja, a gente vai mais vezes, né? Porque a exigência ali do próprio cargo. Se é do grupo de louvor, vai mais vezes. Se é da Eucaristia lá na igreja católica ou da escola do catecismo, vai mais vezes. Mas não é o comum, né? São poucas pessoas que estão nesse nível de envolvimento. Mas, da mesma forma, existem outras pessoas, né? Eu tinha um colega de uma pelada, né? O Jojo, aqui do bairro Santana, não sei se alguém aqui de Mauaçu conhece ele, ele jogava pelada todo dia. Ele tinha pelada de segunda a segunda. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele tinha pelada, né? Então, ele é o equivalente no futebol ao que o Michel é na religião. Então, a ideia não é ficar desmerecendo, né? Nem particularizar a coisa. Mas nós temos muitos comportamentos relacionados ao interesse pelo esporte. E considerando pessoas de uma esfera social ainda mais ampla que a nossa, as pessoas têm se envolvido cada vez menos, né, com a religião e se envolvem bastante ainda com a prática esportiva ou com a contemplação do esporte, né? Então, por isso, essa ideia desse lugar central ocupado pelo esporte na sociedade ocidental. O segundo ponto que eu queria tocar com vocês é da maneira como esse esporte ele é tratado no filme, né? Então, a gente estudou diversos aspectos do fenômeno esportivo, né? Nós estudamos aspectos educacionais, de espetáculo, financeiros, né? Então, a pergunta agora a partir do que vocês viram no filme, como é que dá para caracterizar o esporte a partir daquele retrato que foi dado no filme? Né? O esporte ali é o quê, principalmente? Ele está servindo para quê, principalmente? Anderson, tem uma parte no filme, acho que não sei se é o Malu que fala, não lembro agora, que ele fala assim que os pais tinham que ver o amor deles pelo futebol ou o amor deles pelos filhos, quando manda os filhos para praticarem, tanto, quando mostra eles desde novo praticando na escola. Só não lembro quem falou alguma coisa assim. Acho que tem dois trechos lá que falam sobre essa questão. Tem uma em que o comissário lá da NFL fala que se pelo menos 10% das mães do país acreditarem que o futebol é perigoso demais e pararem de mandar os seus filhos ou proibirem seus filhos de treinarem nas escolas, o futebol acabaria, né? E depois eu acho que tem sim uma parte do Bennett O'Malley onde ele coloca uma coisa parecida. No diálogo, né, naquela reunião que eles fazem, né, que tem o Julian Bales, que tem o Bennett O'Malley, tem o comissário, né, que o médico O'Malley fala para o comissário, são seus homens que estão morrendo e você não está cuidando deles, né? Tem ali tem alguns pontos que dá para a gente identificar assim, que esporte é esse que está colocado ali, né? É o esporte enquanto um fenômeno cultural? É o esporte enquanto um agente de transformação social? É isso que tá colocado ali dentro? Né? É o esporte educação, né? Para a gente falar, ou se a gente quiser usar aquele conceito do Mark Júnior, que nós estudamos há 2 semanas atrás, qual aspecto do esporte, qual dimensão do esporte mais está aparecendo ali no filme? A educação, a ética, a estética, o espetáculo? O que está mais aparecendo? Espetáculo para mim. Espetáculo. Então, aí a gente precisa compreender o que é o espetáculo, né? O espetáculo
ele é criado essencialmente para entreter e lucrar, né? Então, o espetáculo ele não tem outra finalidade que entreter e lucrar. Aí aqui eu queria colocar alguns pontos, até para responder uma pergunta que o Marcelo me fez há um tempo atrás, né? Naquele dia eu falei assim, Marcelo, para frente a gente vai estudar uns pontos aí que vai ilustrar melhor a pergunta, que era sobre a mercadorização, né? Vocês perceberam ali que a construção do ídolo esportivo, né, a figura do ídolo e suas capacidades absurdas, né? Normalmente isso vem muito acompanhado de apelidos, né? Então o Mike Webster, né, que foi aquele cara que morreu, então ele era o Iron Mike, né? O Mike de ferro, né? Que é um cara muito forte, que suportava tudo dentro de campo, né? No futebol aqui no Brasil a gente tem muitos apelidos, né? La Pulga, tem o Bruxo, né? Tem o Imperador, né? Que não é necessariamente aqui o apelido, mas a gente gosta muito desse tipo de apelido. É o Mago, né? Isso ajuda a construir uma ideia, né? Que do mesmo jeito que eu já coloquei para vocês, né? Constrói uma imagem do esporte que é uma imagem essencialmente positiva, né? De que aqueles sujeitos ali estão bem, né? Por estar no esporte, que outras pessoas também podem tentar construir aquela história que eles têm feito, né? Mas essa maneira como a história é contada, né? Essa narrativa, né? Que descrita dessa maneira, ela atende a um propósito, né? Então, essa ideia do Iron Mike aí, construída pela mídia, principalmente, né? Pela própria organização, para exaltar os feitos dos atletas, parece que ela tem uma duração pequena. E perceberam? Se o Mike Webster era um ídolo tão importante assim daquele clube, por que ele não teve mais assistência quando ele precisou de ajuda, né? Parece assim que, não, agora você não é mais jogador, você não faz mais parte, então a NFL não tem nenhuma responsabilidade com você, né? Depois, numa outra fala também dos últimos jogadores que morreram, né, que tem um diálogo daqueles dois jogadores, um que estava de terno e gravata, né, na porta do prédio, e o outro que estava com um capuz na cabeça, ele fala assim, eu me sacrifiquei durante 12 anos, né? Eu dei tudo que eu tinha para quê? E agora eu não tenho a atenção. Então, isso traz uma imagem um pouco da mercadoria, né? E aí um ponto que eu observo é que, de alguma maneira, o jogador também se transforma numa mercadoria, né? No futebol brasileiro aqui a gente pode citar uns exemplos assim de que quando o jogador de futebol é vendido, né? A gente não usa muito o termo que o passe dele foi cedido a um outro clube. Normalmente a gente fala que o jogador foi vendido, né? Como se o jogador fosse uma propriedade mesmo, né? E eu acho que isso também é uma marca desse esporte espetáculo que quer entreter, quer lucrar e trata o jogador como uma mercadoria que pode ser comercializada, uma mercadoria que tem valor até o momento em que ela pode gerar lucros. Mas a partir do momento que ela não gera mais lucros, então ela não é mais interessante. Concordam com essa afirmação? Concordo. Entendeu um pouco melhor a questão da mercadoria, Marcelo? Entendi. Até sobre essa mercadorização, Marcelo, depois eu queria tocar num outro ponto. Então, assim, o jogador ele é importante quando ele rende, né? Mas se ele não for capaz de render, ele não interessa mais. Lembram no semestre passado, quando a gente estudou a ideia do corpo produtivo, né? Num determinado momento, esse corpo interessa enquanto ele pode ser capaz de produzir, né? Quando ele não é capaz mais de produzir, quando ele não é mais rentável, então a gente não precisa mais desse corpo. Ele é descartável, né? E aí você tem normalmente isso está muito vinculado à capacidade de movimentação de dinheiro
que cada esporte tem, né? Então, você tem, por exemplo, aqui no Brasil isso aparece algumas vezes para justificar até mesmo interesse científico em alguns esportes, né? Como a quantidade de dinheiro que se movimenta num determinado esporte fosse motivo para se ter mais interesse científico sobre aquele esporte. E eu falo com um pouquinho de propriedade que na época que eu fiz pesquisa com peão de rodeio, eu precisava escrever uma justificativa, né? Por que não vou pesquisar peão de rodeio? E aí eu falei assim, olha, é um esporte que cresce, que movimenta milhões de dólares no mundo, mas que não tem nada produzido a respeito. Então vejam como que o interesse científico também sendo medido pelo dinheiro. Então é como se a gente dissesse assim que não é interesse científico pesquisar quem joga peteca, porque não movimenta dinheiro. Então para que a gente vai mexer com isso? Então a gente precisa mexer com aquilo que gera muito dinheiro, né? Isso coloca também, ajuda a identificar uma outra marca dessa sociedade, né? Que é o poder do capital financeiro, né? Então, o capital financeiro ele se torna mais importante do que as coisas humanas, né? Vamos dizer assim, em alguma maneira, né? Não dá para a gente generalizar isso de toda forma possível. Um outro ponto que eu queria problematizar com vocês, queria ver como é que vocês pensam a respeito, é como é que a gente pode relacionar esporte e saúde se a gente considerar como pano de fundo o filme. Então eu falei assim, olha, qual a relação entre esporte e saúde considerando aquilo que vocês assistiram no filme? Quem quiser pode ficar à vontade, pessoal. Só não vem todo mundo de uma vez, não, só para eu organizar aqui, eu faço uma fila. Repete a pergunta aí, por favor. Qual a relação entre esporte e saúde, considerando o que você assistiu no filme? Relação zero. Não tem relação. Tem, né? O esporte, num determinado momento, ele prejudica a saúde. Exato. Ali a gente não vê só o atleta. O atleta não é só na pancada que ele toma né, no jogo que ele prejudica a saúde. Ali tem o treinamento, tem o emocional, tem vários fatores que influenciam a saúde dele ali, né? Tem um estresse, tem tudo isso. Ótima colocação. Quem mais, pessoal? Um ponto que relacionando a isso sobre a saúde, que traz do filme, que tem uma parte lá no treinamento que o treinador manda eles agarrar com tudo os outros jogadores, até mesmo no pescoço, acho, alguma coisa. E tem uma parte também, a fala do Mike lá, que ele fala que não era divertido treinar 2 vezes por dia no verão e no sol quente, que era desgastante. Mesmo assim, eles tinham que treinar porque o objetivo era terminar o jogo quando eles iriam jogar. Não importasse se eles vencessem, o importante era terminar o jogo. Vamos correlacionar isso, Fran, com aquele artigo que a gente discutiu do Alexandre Fernandes Vaz, né, que eles fizeram a pesquisa lá com os grupos de esporte escolar, em que aí havia uma afirmação ali de que a formação do esportista, ele passava por um processo de endurecimento, como se fosse o sujeito tivesse que resistir a coisas cada vez mais duras e só assim ele pudesse vencer. Lembram disso? Da pesquisa que foi feita na Santa Catarina. A gente discutiu isso lá no semestre passado, eu lembrei ela já nesse semestre, mas em que aquele artigo sobre os rituais, castigos e punições. Uhum. Então, aí eu acho que a gente já deve ter testemunhado algum episódio desse tipo, né? Quem já participou de algum tipo de treinamento, de qualquer modalidade que seja, um treinamento sério, de que existe aquele princípio do treinamento,
né, que é a ideia da sobrecarga, né? Só que cientificamente isso tem limites e manipular isso não é uma coisa tão fácil, né? O professor tem que dar conta disso. E aí tem essa colocação do Jason, né, que o treino duro, o jogo fácil, né? Mas o quão duro o treino tem que ser, né? E aí, parece que o atleta, então, ele tem que transformar ele tem que ser transformado nessa espécie de máquina que não pensa, ou pelo menos ele não pensa em nada que não seja o jogo, né? A influência de fatores externos, né, como o Jason está falando de questões emocionais, questões familiares, econômicas, né, e o sujeito leva isso para dentro do jogo. Eu já vi jogador de futebol entrar dentro de campo com o filho na UTI e ele arrebenta no jogo. Olha, parabéns para ele. Eu não sei se eu conseguiria ter esse equilíbrio. Só de pegar uma bola, bater uma falta importante, falar assim, olha, eu vou bater, né, pensar lá no filho que está na UTI. E o cara entra no jogo e joga e arrebenta. Não estou dizendo que... Mas olha o equilíbrio que o cara consegue ter. Mas o que eu queria que vocês tivessem em mente é que existem limites, né, para essa afirmação de que esporte é saúde, né? E aí essa afirmação ela ganha mais limites ainda quando a gente fala do esporte de alto rendimento e espetáculo. Como nós vimos, no esporte espetáculo, o ser humano está em segundo plano e em terceiro plano, né? Primeiro plano está a geração de lucros, né? Está a manutenção do mecanismo financeiro, né? Capacidade de gerar cada vez mais dinheiro, né? E aí, pensando nisso, o atleta, não interessa se o atleta pensa, o que ele acha, se é legal treinar naquele horário ou não. Interessa que ele obedeça o seu comandante, que ele termine o jogo, né? Eu acho que foi isso que o personagem lá do Mike Webster quis dizer. Nós só temos que terminar o jogo. Nós vamos fazer isso porque nós temos que terminar o jogo, né? Então, terminar o jogo ali quer dizer se comportar como esperado, né? Então, ninguém espera que o atleta assuma um comportamento rebelde, um comportamento indisciplinado. Espera que ele obedeça, espera que ele faça aquilo que está previsto. Saindo um pouco dessa esfera do esporte de rendimento e espetáculo, eu já me lesionei várias vezes. Eu tenho marcas no meu corpo de lesão. E meu treinamento nem foi tão alto rendimento assim. Eu já machuquei o joelho correndo, já machuquei no futebol algumas vezes, né? Eu já machuquei treinando jiu-jitsu, né? Eu acho que eu só não me machuquei até hoje no arco e flecha e no tiro esportivo, né? No resto, tudo eu já me machuquei. Então, eu acho que vocês já devem ter testemunhado situações parecidas, né? Corredores que lesionam o joelho, né? Que treina 3 vezes por semana, corre 40, 50 quilômetros por semana. E aqui em Maiuaçu a gente tem atleta, eu chamo de atleta porque a rotina deles já é um pouquinho diferente, não é a rotina de uma pessoa comum, tá? Em alimentação, treinamento na academia, né? Então, é uma rotina de atleta, não um atleta profissional, evidente. É um atleta amador, mas ainda assim um atleta. Jason já deve ter tido aí períodos da vida dele que ele se dedicou ao jiu-jitsu num nível praticamente de atleta, né? Dedicando várias vezes na semana, várias horas por semana. E quanto mais dedicação ao risco também de você se lesionar, ele também aumenta consideravelmente. Então, a gente precisa colocar um limite nessa afirmação de que esporte é saúde. E o limite está na intensidade, né, com que a prática é adotada. Existe uma coisa na fisiologia, né? Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu vou tentar fazer, pessoal. Nunca usei essa dashboard aqui, não, mas eu vou tentar. Existe uma coisa na fisiologia que se chama, imagina que aqui é a intensidade, né? E aqui é o risco, né, que a pessoa vai correr. Então, à medida que a intensidade aumenta, né, esse risco também vai aumentar um pouquinho. Então, a fisiologia vai colocar uma coisa, não sei se vocês estão vendo a tela aqui, né? Sim. Aí a fisiologia tem uma coisa que ela vai chamar de
curva risco-benefício. Vou mudar a cor aqui. A curva risco-benefício, ela faz mais ou menos assim, ó, né? Então, à medida que a intensidade do exercício sobe, né? Vou botar um izinho aqui, ó. Eu acho que eu errei aqui, peraí. Aqui que é o benefício e aqui a intensidade, ó. Então, à medida que a intensidade aumenta nessa direção, os benefícios eles aumentam até um certo ponto. Mas chega a uma determinada intensidade, né, aqui seria o ponto mais alto, em que eu posso continuar aumentando a intensidade, que eu não tenho um aumento dos benefícios, né? E essa parte que está colocada aqui, né, no final, ela é uma parte, vou destacar ela aqui, que ela não gera mais benefícios e que ela está fortemente relacionada a prejuízos na saúde do sujeito. Então, essa relação da curva intensidade-benefício do exercício, ela precisa ser levada em consideração quando a gente fala de exercício de saúde, de esporte de saúde, né? O esporte de alto rendimento, ele não acontece aqui, ele vai acontecer aqui, ó, em cima, né? E talvez vai acontecer aqui nessa janela maior. Então, a intensidade que está sendo experimentada naquela situação descrita lá no filme e que a gente considera no futebol profissional, voleibol profissional, tudo mais, no esporte espetáculo de maneira geral, são intensidades cada vez mais altas, né? E isso não tem nada a ver com saúde, seja por fatores emocionais, como o Jason falou, sociais, familiares, né? E também fisiológicos, né? Lidando especificamente com a fisiologia, a relação intensidade-benefício, ela tem que ser respeitada nesse sentido. Então, não é porque a gente vê um atleta lá que a gente fala assim, mas o cara é atleta, tal, não sei o quê. Não tem nada a ver com saúde aquilo ali. Considerando o número de lesões, estresse, tudo mais, não tem nada a ver com saúde aquilo ali, né? Pelo menos não é uma garantia direta. Então, a gente precisa colocar alguns limites. Agora, eu acredito fielmente que a prática esportiva, ela poderia ser utilizada como um fator de promoção de saúde, né? Eu acredito que as pessoas poderiam praticar mais esporte, tendo em vista uma vida mais saudável, né? Só que a gente precisa separar um pouquinho, assim, que característica tem que ter essa prática. Eu não estou falando de colocar as pessoas para competirem umas com as outras, né? Eu estou falando de uma outra ideia de esporte que está mais relacionada à atividade física e lazer. Outro ponto a ser colocado ali ainda relacionado a essa questão esporte-saúde é a questão da transição, né, da vida de atleta para uma vida comum, vamos colocar assim. E a gente percebe ali no filme que as pessoas têm dificuldade em fazer essa transição, né? O sujeito tem uma vida, né, de treinamento que ocupa 18 anos, 20 anos, né, considerando a categoria de base 25 anos da vida dele, né, só no profissional, às vezes, um jogador de futebol fica 20 anos, no futebol, considerando a categoria de base, vai durar uns 25, quase 30 anos, né, dependendo de quando o sujeito começa, e quando ele para de jogar, ele abandona, né, a prática esportiva, ele abandona o exercício como parte da vida dele. Por que isso acontece? O que vocês acham? Não tem uma resposta só para isso não, tá? Quando vocês pensam ali, eu vou pegar uma água.
Por que vocês acham que tem essa dificuldade em fazer a transição do esporte de competição para o esporte de lazer ou atividade física e saúde? Ô, Anderson, seria por conta daquilo, como que eu digo, como que eu vou colocar? Daquilo que as pessoas elas têm como, vou colocar pré-programado já, tipo assim, que, por exemplo, eu quero correr, eu quero fazer corrida. Eu tenho que ter o tênis tal. Eu tenho que ter aquele medidor ali de batimento cardíaco tal. Eu acho que por isso. Eu acho que nesse caso, talvez não, Paloma. Eu já explico por quê. O Eric, pode falar. Eu acho que se você for pensar numa pessoa que ela está no alto rendimento, a maior diferença que ela vai ver quando ela quer só benefício para a saúde é de expandir limites. Parece que no alto rendimento está sempre a busca por mais, 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 você poder superar mais. Agora na saúde não. Se você for toda a vida querer expandir, talvez vai fazer mal, né? Um pouco isso que eu pensei. Entendi. Fran? Eu acho que no rendimento a pessoa vai ter uma rotina maior, vai ter uma cobrança maior também, dependendo do que ela pretende alcançar. Já na saúde, ela também tem uma cobrança, mas não vai ser igual a cobrança no esporte de alto rendimento, porque vem mais cobrança além dela, mais cobrança das pessoas de fora, por exemplo, do técnico, do time, do companheiro. Já no saúde, vem mais dela ou de alguém mais próximo, assim. E também a intensidade, às vezes a pessoa não consegue, está acostumada a treinar uma alta intensidade, uma rotina, aí depois ela vai ter que reduzir o que ela já está acostumada e talvez não consiga manter. Então, aí tem vários pontos para considerar. Alguém mais queria colocar algum ponto? Vou começar com a colocação da Paloma, né? Acho que Paloma, nesse ponto, teria pouca influência, porque os ex-atletas eles têm muito poder aquisitivo. Então, isso não seria o problema, até treinamento orientado, né? Mas, de fato, muitos ex-atletas abandonam a prática de atividade física e exercício, né? Eu acho assim, que vocês conseguem compreender um espectro, né? Eu queria pontuar mais sobre um ponto, sobre um elemento que eu acho que a gente precisa considerar mais no nosso trabalho, talvez. De que talvez esses sujeitos que abandonam a prática esportiva, eles não foram preparados para uma vida esportiva que não seja a vida de rendimento. A vida de rendimento, ela não envolve somente o treinamento, né? Só o exercício físico, o treino físico, técnico, tático. Ela envolve também a alimentação, ela envolve a rotina com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o fisiologista, com todo o teste e tudo mais. Será que em algum momento esse sujeito foi preparado para viver o esporte, para usufruir do esporte de uma forma que não envolva rendimento? Aí eu acho que envolve um pouco das colocações de Eric, Fran e Bárbara, né? Independente de cobrança, independente de nada. Será que esse sujeito foi preparado para isso? O que significa futebol, né? A gente vê alguns ex-atletas, por exemplo, que jogam showball, que jogam pelada, que fazem confraternização de fim de ano. A maioria deles estão um pouquinho acima do peso, né? Considerando os parâmetros que geralmente a gente adota, parâmetros médios da população. Então, eles estão com um peso maior do que o aceitável na média, mas eles tiveram um histórico de treinamento. Então, como podem isso agora? Vou citar um exemplo que não é do futebol, né, é da natação, que é o Michael Phelps, né?
ninguém vai duvidar que ele era um atleta de elite, né? Elite mundial, né? Não é elite de um país. O Michael Phelps tinha uma dieta que beirava 9.000 calorias por dia. 9.000 calorias dia. Vocês conseguem imaginar o que é comer 9.000 calorias no dia? Um atleta aqui da cidade, cara que pratica musculação aí, sério, assim, todo dia, tal, ele vai ter uma dieta de umas 4.000 calorias. Cara aí de uns 90 quilos, né? 4.000 calorias, né? Evidente que quando o sujeito sai dessa rotina, ele precisa fazer uma transição, né? Então, imagina um atleta de futebol que gasta lá 4, 5, 6 mil calorias por dia e que tem uma ingesta alimentar para compensar isso, que treina 4 horas por dia, só no campo, fora, às vezes ainda treina mais. Quando ele para com essa vida, quando ele para com essa rotina, qual foi o preparo, até mesmo intelectual, qual formação ele teve para viver a vida dele de uma outra forma que não essa? Então, esse que era o ponto que eu queria colocar. Então, será que os atletas de alto rendimento eles são preparados para viver essa transição? Acho que não. Compreenderam o ponto que eu coloquei? Sim. O atleta, ele é preparado para render. Igual você falou ali, chega uma hora que o atleta já não vai ter mais o seu rendimento. O que o clube faz, né? Geralmente no futebol? O futebol dispensa, o futebol vende para outro. Enquanto o clube vê, né? Quando o clube percebe que o atleta não se entrega ao máximo, não tem o seu rendimento que o clube espera, ele desfaz desse atleta. Então, nisso, o atleta também não está preparado para acabar. O atleta acha que nunca vai acabar o rendimento dele. Você pensar que o cara se aposenta, dependendo da modalidade, com 35 anos. Né? Aposentar com 35 anos. Aí é claro que existem exceções. Né? Eu vi o Leonardo, que é dirigente do PSG hoje, jogar em 94. Eu olho para o Leonardo hoje, ele mudou muito pouco nesse período todo. Né? O sujeito está muito bem fisicamente. Mas o Leonardo tem uma formação cultural um pouco diferente da maioria dos jogadores brasileiros. Né? O Romário é uma exceção, ele passou por um período mais gordinho, mas agora aparentemente está dando mais atenção à saúde. Mas considerar que eu também vi, eram 2 laterais esquerdos que o Brasil tinha em 94, era o Leonardo e o Branco. Mas se botar os dois perto é uma covardia, cara. Porque o Branco está acabadíssimo, é muito obeso, é dirigente do Fluminense hoje, é muito obeso. Né? Mas é só de você pegar também, né? O Branco nem todo mundo conhece. Você pega o Ronaldo Fenômeno. Sim, aí o Ronaldo é a exemplificação que você colocou, Geisa. Porque chega um momento que ele disse, né? O meu corpo não aguenta mais treinar. Só que ele também não consegue fazer uma outra coisa, né? Tanto que participou até daquele programa, né, do Medida Certa lá do Fantástico, né? E você pega o outro lado do extremo também. Eu acho que vai muito o jogador. Quando você pega o Zé Roberto, que ferrou a carreira aí. A dedicação que ele teve, né? Você encerrou a carreira dele com 40 e poucos anos de idade. Sim, pode falar, Michel. Pegando o seu exemplo, não sei se você vai lembrar que você disse para mim que você parou de praticar o esporte porque não alcançar rendimento. Você lembra disso? Aí é num nível mais reduzido, né? Mas o que eu estava praticando não me atendia mais. Um atleta magro como o Zé ele tem que achar um outro nível, né? Para ele, assim. Um atleta magro. Eu praticava, Michel, eu praticava atividade física. Teve um período da minha vida que eu fazia musculação 2 vezes por dia. Eu corria na BR, que eu fazia musculação e corria na BR depois. Então, um período que eu fui muito ativo. Então, também a minha queda de rendimento tem a ver também com a minha queda do nível de atividade mesmo, entende? Então, quando eu corria na BR, eu ia jogar futebol, matava pau, corria 2 horas direto, porque era fichinha para mim correr no jogo de futsal, comparado ao que eu fazia na BR, sabe? Correndo 21 quilômetros
na média aí de 13 por hora, sabe? Correr 10 quilômetros em 45, 50 minutos. Então, no futsal era tranquilíssimo. Então, quando eu fui para o jiu-jitsu, também eu estava muito bem condicionado. Então, quando eu comecei a ir para o jiu-jitsu, eu comecei a ter dificuldade, porque eu não estava preparado fisicamente, só o jiu-jitsu não ia dar conta de me dar o que eu queria. Só o futsal não ia me dar conta do que eu queria. Então, eu voltar para aquela rotina é muito difícil, porque a vida hoje é outra, né? Hoje tem que dar conta de uma série de outras coisas que eu não tinha que dar conta antes. Então, eu acho que eu também vivo um pouco daquilo que os profissionais vivem. Só que, pelo menos, eu não aumentei 20 quilos do meu peso corporal. Estou fininho ainda, mais ou menos. Tem uma panceta aqui, mas é pouca, sabe? Mas um outro exemplo, Michel, que dá para citar é o do Marcos, goleiro do Palmeiras. Ex-goleiro, né? O São Marcos, né? Eu queria dizer sobre mesmo os caras que não se engordam. O cara sai do alto rendimento ou do rendimento, que é o nosso caso, qualquer um. O cara, ele bate um nível nele de relaxamento, ele não consegue mais manter aquele nível que ele tinha, e depois, para quem é produzido a competir, para quem foi treinado a competir, a render, o cara que não rende, ele abandona a prática esportiva porque não tem rendimento. A frustração, a cobrança em volta dele é por rendimento, e o cara prefere abandonar. Ele não É uma consegue fazer essa possibilidade, transição. é uma possibilidade de explicar. Mas é que eu digo Concordo. que esse sujeito, durante toda a formação dele, ali, os treinadores de base, os técnicos, o pessoal que lidou com ele no final da carreira, ninguém foi preparando ele, ninguém se preocupou em educar ele para ir administrando isso, né? O Zé Roberto, aparentemente, ele teve uma formação que ele foi dando conta, ele praticamente não teve lesão ao longo da carreira dele, por isso até que a carreira dele durou tanto. O próprio Rogério Ceni, né? Mas que agora a gente vê que o Rogério Ceni está num outro ambiente de trabalho, o biotipo corporal dele já não é mais um biotipo de uma pessoa fisicamente ativa, né? Nem fisicamente ativa, né? Se a gente considerar Tite, Mano Menezes, todos são profissionais de educação física, né? E ex-atletas também. Ney Franco, ex-atleta, profissional de educação física, né? Então, esse pessoal, eles aparentemente não conseguiram fazer essa transição de uma maneira saudável. Parece que os que se mantêm no negócio, a pressão do negócio ainda é a coisa mais importante, e aqueles que aparentemente não tiveram uma formação cultural, não estou falando de estudar, escola, essa coisa, mas uma formação cultural que permitiu ao sujeito ter acesso a coisas assim, de pensar, de cuidados com a saúde, de ele ter essa compreensão crítica, de que ele é que tem que dar conta da saúde dele, né? O Zé Roberto, eu já vi entrevista dele falando do nível de vida que ele tinha na Alemanha, por exemplo, né? Então, é diferente, né? O cara vive ali num ambiente, ele absorve um pouco daquilo que o ambiente oferece, né? Acho que uma exceção, talvez, a gente poderia citar, são alguns das artes marciais, mas também a gente tem notícia de uma galera assim que se mantém ativa, né? O cara se mantém treinando, se mantém dando aula, se mantém fazendo uma série de coisas, né? O Hélio Gracie, que ia lá no dojo, lá no tatame, e se mantinha lá e queria dar aula lá, com 90 anos, e chegava e falava, hoje eu vou dar aula, né? Então, mas parece ser uma exceção, assim. Mas eu acho, Anderson, desculpa te cortar aí, mas isso varia de esporte para esporte também, cara. Sim, sim. Porque igual o futebol. Futebol, o cara bate ali uma certa idade, ele não consegue treinar qualquer time, né? Então, eu acredito que vai de esporte para esporte isso aí. Tem um nível de proporção também para a gente considerar, por exemplo, no UBA, né, União Bancária Atlética, que Manaus tinha uma pelada de uma galera de mais de 60 anos, né? E eles se mantinham ativos, né? Eu até brincava com um cara aqui que é advogado, agente imobiliário aqui em Manhuaçu, e quando ele ia na academia, treinava, jogava futebol no final de semana, tinha lá 70 e poucos anos. Aí eu falava assim, Anderson, mês que vem eu tenho que fazer um teste físico lá no cardiologista. Você me prepara bem aqui, porque eu vou quebrar aquela esteira dele. Então, os caras se mantêm ativos. Não é que tem que ter o biotipo fininho, mas quando a gente fala de atleta de alto rendimento,
em vários episódios a gente vê essa dificuldade de fazer a transição, né? De sair desse aspecto de rendimento, de cobrança, de competição e chegar num outro nível de dedicação à saúde, né? Vocês devem ter visto com o Henrique aquela ampulheta invertida do Galarru, certo? Sim. Sim. Então, na ampulheta invertida, eles têm 3 perspectivas, né? Você tem todas aquelas fases de desenvolvimento motor, que aquilo vai se cruzar num determinado momento, e lá em cima o sujeito vai se dedicar à atividade competitiva, ao lazer e à recreação, ou à vida saudável, né? Tem uma proposta de iniciação esportiva do Greco e do Benda, que é aqui da UFMG, onde eles colocam que todo o programa de formação deveria considerar a transição em qualquer momento da vida. Então, com 15 anos, o menino descobriu que não vai ser jogador profissional. Ele tem que ser preparado para fazer a transição. Com 20 anos, ele não conseguiu ser profissional, por algum motivo que seja, lesão, né? Qualquer coisa, problema técnico, ele tem que estar preparado para fazer a transição. Aí ele foi profissional e foi até os 35, 40 anos jogando. Ele tem que ser preparado para fazer a transição. Porque o esporte, a preocupação não é que ele cumpra mais ou menos essa função de atividade física, saúde, é que ele cumpra realmente essa função e que as pessoas olhem para os atletas, né, e percebam eles como pessoas que são fisicamente ativas, né? Lá o Branco, olha, o cara foi atleta, olha como é que tá agora. Ó, o Marcos do Palmeiras, olha, o cara era atleta, agora olha como é que tá. Por que eu vou ficar aqui me preocupando? Então, isso traz um pouco de retrospecto negativo, né? Pessoal, esses são os pontos que eu queria destacar sobre o filme, né? Principalmente essa questão do filme como mecanismo financeiro, o ser humano em segundo plano, o esporte ocupando um lugar central na vida social, né? Ocupando um dia da semana, né? Como foi colocado lá. E essa dimensão espetáculo, né? Como é que ela vai ganhando corpo e como é que ela vai ocupando outras possibilidades, né? Que mesmo que o discurso afirme que o esporte serve a isso ou aquilo, no fim das contas ali o poder financeiro fala um pouco mais alto. E se não tiverem mais nenhuma colocação, eu vou encerrando por aqui, tá? Eu vou mandar para... Alguém queria colocar mais alguma coisa, algum ponto? Se não, eu vou mandar para a Fran, pessoal, vou pesquisar aqui agora para mandar, porque senão depois eu esqueço. O encarte do filme Hooligans, né? Nós vamos discutir ele na semana que vem, tá? O filme Hooligans, ele vai ser bem interessante para discutir um pouco essa perspectiva da violência na torcida, né? E vão lá no berço de onde é que isso surge, né? Lá na Inglaterra, né? Para descobrir um pouco disso. Aí também tem vários pontos no filme que são possíveis de serem identificados no filme e que a gente pode usar para compreender um pouco melhor os comportamentos na sociedade. Então, o filme traz um ponto assim, de verdade. O filme Hooligans não é um filme tão rico em conteúdo, em qualidade, né, de conteúdo, quanto Um Homem Entre Gigantes. Mas é um ótimo filme e ele tem sido muito utilizado para poder compreender a relação de violência com torcida. Como tem 3 filmes, né, Hooligans 1, 2 e 3, aí eu vou mandar o encarte para vocês saberem exatamente qual que é e assistirem o filme certinho. Mas é um filme bom de assistir, né? Ninguém vai perder o tempo de assistir, não. Ok?